Que bom que você está aqui com a gente hoje, nesse momento de culto, para nós estarmos juntos, celebrando ao nosso Deus, através de canções, orações e para meditarmos e aquietarmos o nosso coração diante de Deus. Então eu te convido a cantar conosco essa próxima canção. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. A oração é o momento onde nós podemos conversar com Deus. Então use esse momento e faça isso agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso que podemos ter juntos aqui como igreja. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença entre nós. Muito obrigado por termos esse tempo para ouvir a Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor abra o nosso coração e que a gente possa estar ouvindo o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! A nossa música de hoje fala que nós fomos feitos para adorar a Deus. E na hora que a gente estiver cantando, nós vamos fazer assim, ó. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Então nós vamos abaixar como se fôssemos ajoelhar e fazemos esse movimento com a mão. Tá bom? Então vamos cantar juntos?
você. A roda pra rodar, o canto pra cantar, chicletes para eu mastigar. A flor para florir, o riso pra sorrir, escova e pasta para escovar os dentes. O forno foi feito pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. O lápis foi feito pra escrever a palavra que foi feita pra se ler. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. A roda pra rodar, o canto pra cantar, chicletes para eu mastigar. A flor para florir, o riso pra sorrir, escova, pasta para escovar os dentes. O forno foi feito pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Jesus, eu sei que fui feito para adorar você. Eu sei que fui feito para adorar você. Muito bem, nós fomos feitos para adorar a Deus. Um beijo, criança, e até a próxima. Tchau, tchau. Acompanhem comigo a leitura de 1 Samuel 30, do 23 ao 25. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência.
Chegamos à terceira e última mensagem da série A Vida Não Para, onde nós iniciamos conversando sobre o tema Supere Desertos, sempre na ótica, sempre olhando para o personagem Davi, um personagem chamado o homem segundo o coração de Deus, que enfrentou diversas adversidades, superou momentos de caos e superou esses desertos ao qual ele se encontrou por algumas vezes. Também conversamos domingo passado sobre investir no mais importante. Davi, mesmo diante de tantas situações contrárias, ele investiu, ele olhou para o Senhor, ele buscou a presença de Deus na sua vida para suprir, para sair daquelas situações adversas, daquelas situações contrárias, ao qual ele não escolheu estar, mas o Senhor providenciou ou destinou aquilo para a vida de Davi. E hoje nós chegamos à nossa terceira e última série, quando nós iremos dar continuidade, ainda falando de Davi, com a temática Seja Generoso. Seja generoso. Eu quero lembrar aqui que, anos atrás, Sam Fox, um escritor, um viajante, ele chegou a uma cabana pequena, ele se depara a uma dessas suas viagens no topo de uma colina, na Inglaterra. E quando ele chega, ele avistou ali perto uma placa que dizia: tome água fresca. Não demorou muito e Fox encontrou então uma fonte de água geladinha, uma água deliciosa, fresca para beber, e em cima dessa fonte havia uma caneca. Então, para as pessoas que passassem por ali pudessem beber, pudessem desfrutar daquela água. E também, ao lado daquela água havia um cesto com maçãs. E Fox, então, ele fica curioso para saber quem estava por trás dessa generosidade, desse ato de generosidade. Fox, então, ele parte, ele procura alguém ali, ele encontra uma casinha, ele bate na porta, então, e sai um casal de idosos ali, e Fox pergunta, sobre aquela fonte de água, sobre aquelas maçãs que ele havia encontrado, e aquele casal, então, explica para Fox o seguinte: nós não temos filhos. O nosso pedacinho de terra é um pedacinho muito pequeno. Nós podemos aproveitar a colheita dela, mas como nós temos abundância de água e água fresca, nós queremos o quê? Simplesmente compartilhar com quem passe por aqui. Essa é a nossa intenção. Somos muito pobres para dar dinheiro ou esmola, disse o marido, mas achamos que desse modo podemos fazer algo por aquelas pessoas que estão passando por aqui. Aquele homem, então, encontrou um resultado, como resultado disso, Fox, ele escreve um dos mais belos poemas já escrito por ele. E eu gostaria de ler aqui, que o tema é o seguinte: a casa à beira da estrada. Diz o seguinte: existem almas eremitas que vivem isoladas, na paz de sua autossatisfação. Existem almas como estrelas que habitam sozinhas, no firmamento, sem comunicação. Existem almas pioneiras que abrem seus caminhos, onde antes nem sequer trilhas podiam ser achadas. Possa eu, porém, viver à beira da estrada e ser para o homem um amigo. Possa eu viver numa casa à beira da estrada da vida. Os homens avançam com o ardor da esperança, outros se exaurem no conflito. Não me afasto, porém, de seus sorrisos, nem de suas lágrimas, partes de um plano infinito. Possa eu viver em minha casa à beira da estrada e ser para o homem um amigo. Deixem que eu viva em uma casa à beira da estrada, onde a raça humana passa. Os homens que são bons e os homens que são maus, tão bons e tão maus quanto eu. Não me sentaria no lugar do desprezível, nem lançaria a blasfêmia do cínico.
Deixem que eu viva em uma casa à beira da estrada e seja um amigo dos homens. Deixem que eu viva em uma casa à beira do caminho e seja amigo dos homens. Um ato que Fox, ele prova de uma generosidade, através disso ele então compõe, ele escreve esse poema. Ser generoso, ele prova disso através da água fresca, através da cesta de frutas que ele encontra naquela colina. E eu penso que esse seja o cerne da nossa vida. Pois quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para os exemplos de Jesus, nós vemos isso recheado de generosidade. Jesus e seus mais diversos atos de generosidade, ok? Porém, a generosidade, ela parece estar mais presente em nossas vidas nos momentos em que nós estamos bem, nos momentos em que as coisas estão fluindo, nos momentos em que as coisas estão acontecendo. Parece que quando estamos em momentos críticos, nós só queremos receber. Nós só queremos que as pessoas sejam generosos para conosco. Nós não queremos agir com generosidade. Parece que não estamos dispostos, ou quem sabe é mais difícil de ofertar, de dar, de ser generoso. E o texto que nós vamos ver nessa noite fala muito sobre isso. Pois como nós vimos na semana passada, Davi, ele estava arrasado. A vida de Davi estava um caos. Pois ao saírem em batalha, eles deixaram mulheres, filhos, bens em Ziclag. E os amalequitas então, eles vieram e eles se apossaram de tudo. Eles levaram as esposas, os filhos como cativos, como prisioneiros. Eles colocaram fogo. Essa é a situação, essa é a cena que Davi encontra. E por isso então ele estava arrasado. Mas como nós conversamos de investir no mais importante, Davi busca força em Deus. Depois de partir para a ação, Davi ele recupera tudo que haviam tirado dele. Ele consegue recuperar. E no meio dessa narrativa, nós encontramos então, nós nos deparamos com a história, com um encontro, melhor dizendo, de Davi e o egípcio. Um encontro onde, inclusive, esse egípcio leva Davi e seus homens, seus valentes de guerra, até os amalequitas, onde eles estavam acampados, até o acampamento daqueles homens que tinham invadido a cidade de Ziclag. Mas o interessante é perceber que quando eles se encontram com um egípcio, quando eles se encontram com aqueles homens, Davi e seus valentes, eles não imaginariam, nem sequer passava por sua cabeça, em suas mentes, que aquele homem poderia ajudar eles. Davi e seus homens ainda estavam numa situação difícil. Eles estavam numa situação ameaçadora. Eles não tinham conseguido ainda recuperar o que haviam tirado deles. Porém, o interessante é perceber que, quando eles se encontram com um egípcio, eles nem imaginavam que aquele homem poderia então ajudar eles. Davi e seus homens ainda estavam numa situação difícil, ameaçadora, mas mesmo assim, eles escolheram ser generosos. Por isso, grandes lições podemos aprender através dessa história. A verdadeira generosidade, ela é manifestada através do cuidado. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que a verdadeira generosidade, ela é manifestada através do cuidado. O texto diz assim: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Cuidado.
generosidade. Por certo, esse cuidado ou essa generosidade é uma manifestação, é uma característica na vida de Davi. Um cuidado, uma manifestação, uma característica de alguém que é generoso, de alguém que pensa no outro, de alguém que se coloca no lugar do outro. E aqui nós podemos tirar algumas lições também dessa palavra cuidado, desse sentido de manifestação através do cuidado. Por quê? Porque o cuidado, ele é fruto de algo que flui naturalmente. O cuidado, esse agir é algo que flui naturalmente. Não é nada forçado, não foi nada forçado no texto. Davi não estava no seu melhor momento. Então, não é algo que nós venhamos a fazer apenas quando as coisas estiverem indo bem. Apenas quando tiver com vontade de fazer. Quando estivermos passando por situações adversas, não vamos fazer, não vamos ser generosos para com as pessoas que estão próximas de nós, de maneira alguma. Mas o cuidado é um fruto que flui naturalmente, é algo que flui naturalmente. Sabemos que a crise, o caos, ainda não havia sido superado na vida de Davi. Embora Davi e seus homens ainda estivessem arrasados emocionalmente, tristes, estivessem abatidos, eles não negaram ajuda para aquele egípcio. Eles não negaram ajuda para aquele homem. Sabe por quê? Porque quando o cuidado pelo outro flui de nós de uma maneira natural, mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis, ainda assim nós conseguimos cuidar daqueles que precisam. Ainda assim nós conseguimos cuidar. Na realidade, muitas vezes, só o fato de sermos generosos para com o próximo, de cuidar do outro, já é uma forma de tirar o foco dos nossos problemas, das nossas situações, das crises que nós estamos passando. Alguns anos atrás, a minha sogra trabalhava como mãe social. E fizeram um remanejamento de trabalho por conta da personalidade dela. Colocaram ela, então, numa outra residência para cuidar de um menino de 12 para 13 anos que tinha leucemia. Ela cuidou desse menino durante uns 4 anos. Nessas idas e vindas, ela saiu do trabalho, foi para Campinas morar, quando ainda estávamos lá. Eu estava lá estudando, fazendo seminário. Ela voltou para cá, ficaram sabendo que ela tinha voltado para Curitiba, contrataram ela novamente para cuidar nesse mesmo trabalho, nessa mesma função, e para continuar cuidando desse menino. Mas o que eu quero dizer com isso é que entre idas e vindas, inúmeras vezes para acompanhar o tratamento de leucemia desse menino ao hospital, ela aprendeu demais. Ela viu ali realidades muito piores do que aquele menino estava passando e do que ainda mais da realidade a qual ela estava passando. A realidade daquele menino já era pior do que a realidade dela, e das outras pessoas, das outras crianças que estavam naquele hospital eram piores ainda. Então, o que eu quero trazer aqui é que durante o tempo que nós estamos usando de generosidade para com os outros, nós podemos aprender e muito. Nós podemos crescer e muito, porque isso serve de crescimento para nós. De nos colocar, de estar no lugar do outro. Pois quando nos voluntariamos a cuidar do outro, a despeito do que nós mesmos estamos passando, independente da crise, da situação a qual nós estamos passando, nos submetemos a um aprendizado enorme de gratidão. Gratidão pela vida, pelo cuidado. Por isso, não podemos usar do momento difícil ao qual nós estamos passando como pretexto de negligenciar, de não mais fazer a generosidade, a bondade para com o próximo. Então, que possamos agir com cuidado,
que esse cuidado seja algo natural, que flua naturalmente de nós, que não seja nada forçado. Mas ainda sobre o cuidado, nós aprendemos que o cuidado é fruto de empatia. Davi cuidou daquele homem, Davi alimentou aquele homem, salvou a vida daquele egípcio. Por certo que Davi se colocou no lugar daquele homem. É certo que Davi se colocou, sabe por quê? Porque momentos atrás, momentos antes, Davi estava passando por desertos. Davi estava passando por uma situação semelhante. Então, movido por essa empatia, Davi para e ajuda aquele desconhecido. Ele poderia ter passado reto. Ele não estava confortável com aquela situação. Mas Davi, então, se coloca no lugar daquela pessoa. Se coloca no lugar daquele egípcio. Porque ele já tinha passado por aquela situação. E é certo que todos nós já passamos por situações desconfortáveis, por momentos difíceis em nosso caminhar, na nossa caminhada. Mas, ao invés de nos fazer de vítima, nós precisamos usar desses momentos como um testemunho para impulsionar a prática do cuidado, para impulsionar a prática da generosidade. Então aprendemos que o cuidado é algo que flui naturalmente, o cuidado flui, é como se fosse uma questão de empatia, mas também nós podemos aprender que o cuidado é fruto da nossa experiência com Deus. O cuidado é fruto da nossa experiência com Deus. Em vez de ser rejeitado como um incômodo, como alguém inoportuno, aquele egípcio foi atendido por Davi. Aquele homem foi cuidado por Davi. E o que nós podemos tirar de lição aqui é que aquilo que Davi provou da parte de Deus, Deus cuidando, Deus preservando a vida de Davi em meio aos desertos, em meio ao caos, em meio às dificuldades. O que Davi provou da parte de Deus, o egípcio provou através da vida de Davi. Deus cuidou de Davi e dessa forma então a experiência que Davi teve, o aprendizado que Davi teve, faz com que ele cuidasse, com que ele cuide da vida desse egípcio. Aquilo que Davi experimentou de Deus, o egípcio experimentou de Davi. Ou seja, Davi tinha provado por várias vezes do cuidado de Deus para com a vida dele. Então, motivado por sua experiência própria, agora ele poderia também cuidar dos outros. E assim também conosco. Nós, todos os dias, provamos do cuidado de Deus. Ao amanhecer o dia, ao abrir os nossos olhos, nós provamos do cuidado de Deus. E assim também nós precisamos agir para com o próximo, pois provamos do cuidado de um Deus poderoso e assim nós temos experiência para que possamos cuidar também ou agir com generosidade para com o próximo. Então, a tua experiência, a nossa experiência de vida, tudo aquilo, todo o cuidado ou toda a permissão de Deus, através, quem sabe, até de uma situação negativa, pode ser compartilhada ou pode ser testemunhada com outras pessoas. No caso de Davi, foram os livramentos vindos da parte de Deus, que fizeram com que ele pudesse se colocar no lugar do outro e cuidar também do outro. Então, quem sabe, a situação específica a qual você está passando possa servir como um testemunho, possa servir como uma inspiração de um cuidado, de um Deus que tem agido na história e através da história. Então, não perca a oportunidade de ser um instrumento daquilo que tem feito, daquilo que Deus tem feito através da sua vida. Na sua vida e através da sua vida. Pois quando manifestamos o cuidado de Deus através das nossas vidas, nós somos surpreendidos por Ele. Deus nos surpreende. Então, a vida não para. A vida não para. Já vimos, supere desertos, invista no mais importante, seja generoso.
Manifeste isso através do cuidado com pessoas que Deus colocar em seu caminho. Manifeste isso através, haja com generosidade. Esse ato de ser generoso para com as pessoas que estão próximas de você. A verdadeira generosidade é manifestada através do cuidado. Mas também eu consigo ver aqui que a verdadeira generosidade, ela também é manifestada através da graça. Da graça de Deus. O texto continua. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Para alguns, o clímax dessa história aqui é o encontro de Davi com o egípcio. Para alguns é o clímax, porque através desse encontro, eles puderam então reencontrar as suas mulheres, os seus filhos, mas não é verdade. O clímax dessa história, o auge dessa história, ele acontece no ribeiro de Besor. Pois no caminho de volta a Ziclag, quando Davi estava voltando com os seus 400 guerreiros, pois o texto diz que 200 deles, eles estavam cansados, estavam exaustos, então eles não partiram para a batalha. Desses 600 homens, apenas 400 homens seguiram com Davi. Então, pois no caminho de volta a Ziclag, Davi e os 400 guerreiros chegaram ao ribeiro, onde haviam deixado os outros 200 homens de guerra. Esses 200 homens estavam tão cansados que não conseguiram ir até os amalequitas. Esses homens, para relembrar aqui a história, Davi e 600 homens de guerra estavam acabando de voltar de uma batalha. Eles estavam guerreando. E quando eles voltam então dessa batalha, eles encontram a sua terra, eles encontram Ziclag assolada, queimada. Eles haviam queimado tudo, eles haviam levado as suas esposas, eles haviam levado os seus filhos, Ziclag havia sido saqueada. Essa era a realidade. Então, enquanto 400 homens acompanharam Davi para recuperar tudo que eles haviam tirado deles, 200 homens exaustos se renderam ao cansaço na metade do caminho. Então, esses 200 homens que ficaram para trás, cansados, exaustos, agora eles estavam de pé. Quando eles regressam, quando eles retornam com os bens, com as mulheres, com os filhos, aqueles homens então, eles se encontram de pé. Eles estão agora então abraçando, beijando as suas mulheres, seus filhos. Eles estão então agora desfrutando do êxito que eles não tinham ajudado a ganhar. Eles tinham ficado para trás, eles estavam cansados. Porém, para alguns daqueles 400 homens que haviam ido lutar contra os amalequitas, era inconcebível a ideia de repartir o que eles haviam conquistado com aqueles 200 que ficaram para trás. O que eles haviam recuperado ou o que eles haviam conquistado com aqueles homens que estavam cansados. Para alguns, era suficiente que eles apenas ficassem com as suas esposas, eles recebessem apenas as esposas, os filhos e nada mais. Nada mais. Nem sequer um simples objeto dos amalequitas, nem sequer uma cabra, uma só ovelha. Nessa hora, então, Davi entra em cena. Sua intenção é o clímax aqui da história.
Sua intervenção é o evangelho puro. Por quê? Davi determina que todos os homens ali presentes em Besor, tanto os 200 que não foram à batalha, mas eles ficaram ali incumbidos de uma missão importante ou com uma tarefa importante, que era uma tarefa não destacável, mas era uma tarefa de retaguarda, de tomar conta da bagagem junto ao ribeiro. Quanto os 400 homens que haviam lutado, que haviam dedicado a sua vida, teriam direito ou teriam que tudo aquilo fosse repartido em partes iguais. Não apenas para quem foi batalhar, não apenas para quem foi guerrear, para aqueles 400, mas também para aqueles que ficaram. Porque a missão deles também era uma missão importante. Eles haviam lutado antes. Davi então age de generosidade. Davi age então aqui com graça. Olha só como o texto chama esses rebeldes que eram contrários a, vamos dizer assim, uma política de igualdade adotada aqui por Davi. O texto chama aqueles homens de elementos maus e vadios. Vamos e convenhamos, palavras fortes aqui para serem colocadas, ao que parece, para classificar o que não passaria de uma reivindicação natural. Parece algo natural, porque aqueles 200 homens, eles estavam cansados, mas eles ficaram cuidando da bagagem. Eles não foram para a frente da batalha. Então parece aqui uma reivindicação natural. Mas o que nós conseguimos pegar aqui desse texto de importante é que, como aqueles homens eram chamados? Qual a procedência? De onde eram aqueles homens? Eles eram homens de Ziclag. Eram homens que eles não tinham nada em seu currículo que pudesse orgulhar, que pudesse tirar algum proveito. Homens que não tinham uma boa reputação, mas que foram conduzidos sem qualquer mérito da sua parte, vamos dizer assim, a mais pura providência e a salvação de Deus. Homens que estavam agindo porque Deus estava intervindo através da vida de Davi. Eram os mesmos homens que, em momentos antes, queriam apedrejar Davi. Movidos por uma amargura, queriam matar, queriam apedrejar Davi. Homens que tudo o que haviam experimentado era uma absoluta graça. Deus agindo com graça para com a vida de Davi e para com a vida desses homens. E agora, como diante de tanto cuidado de Deus, desse agir gracioso de Deus, eles iriam agir dessa maneira? Como que eles iriam ser mesquinhos nesse momento a qual eles estavam passando? Davi estava tratando aqueles homens para que eles pudessem entender que Deus agia com generosidade. Davi estava mostrando para aqueles homens que Deus estava agindo com graça. Por isso que Davi insiste, Davi se empenha para que eles tratassem uns aos outros com graça e com generosidade. Por certo, Deus tem agido com graça, tem sido gracioso para com a minha vida e para com a sua vida. Mas a pergunta que vem é, numa situação como essa, o que nós faríamos? Não é agora uma pergunta que fica assim, o meu amigo faria isso, mas agora essa pergunta é para nós. O que nós faríamos se fosse nós que estivéssemos no grupo desses 400 homens? Será que nós agiríamos com generosidade? Será que nós agiríamos com graça? Mesmo provando do cuidado de Deus, mesmo vendo os feitos de Deus em nós, através de nós, será que agiríamos dessa forma? Infelizmente, a nossa tendência natural é agirmos como aqueles soldados. Porém, quando provamos da graça de Deus em nossas vidas, nós precisamos entender que, da mesma forma que somos receptores da graça, nós também podemos ser, ou melhor, nós também devemos ser despenseiros
dessa graça. Nós estamos recebendo da graça de Deus e da mesma forma nós precisamos ser despenseiros dessa graça. Olha o que diz o texto de 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A verdadeira generosidade, ela é manifestada através do cuidado. A verdadeira generosidade, ela é manifestada através da graça. Mas a verdadeira generosidade, ela é demonstrada através também da compaixão. O texto diz, versículo 24, quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Muito é falado que Davi, ele é um homem passional, um homem movido à paixão. Tudo que Davi faz, ele faz com coragem. O que quer que ele faça, ele faz, ele se coloca diante como se fosse a última coisa que ele estivesse fazendo. Seja uma poesia, seja uma luta contra Golias, a luta contra o leão, uma batalha, um cântico, mulheres, um homem que se lançava com coragem ao que quer que se colocasse diante dele. Mulheres, Golias, Deus. O que não é tão observado, quem sabe não é tão falado, embora seja verdadeiro, é que Davi era compassivo. Sua paixão é uma atitude comunitária. Davi tinha compaixão. Davi, ele servia, ele prestava cuidado às outras pessoas. Davi era aquele que cuidava dos outros com a mesma paixão que ele se colocava diante de Deus. Nós vimos isso ao exemplo do egípcio. A diferença aqui é que aqueles homens, eles estavam apenas provando da sua sobrevivência. Enquanto Davi, com essa atitude de compaixão, ele prova do real significado de estar vivo na presença de Deus. Não só apenas sobrevivendo, mas vivendo. Não só apenas sobrevivendo, mas vivendo, pois existe uma diferença enorme entre sobreviver e viver. Quando aprendemos a viver, nós conseguimos exercitar com mais facilidade a compaixão. Por exemplo, Davi não cedeu à pressão do grupo, pois ele estava motivado por uma verdadeira compaixão. Na visão de mundo de Davi, não havia lugar para uma salvação exclusiva. Davi não tinha o menor interesse numa segurança conquistada às custas de pessoas com quem ele convivia. Davi não estava interessado em nada disso. Davi, ele tinha compaixão. E nós? Como nós estamos agindo? Como agiríamos, quem sabe, diante de situações parecidas com a qual Davi viveu? E sabe o que é muito interessante? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós vivemos uma época que a compaixão, ela é substituída pela emoção. Nós estamos invertendo. A emoção se parece muito com a preocupação. A emoção, ela até poderia se desenvolver em compaixão, mas ela não chega nem perto disso. A emoção é, por exemplo, um patriotismo. Vamos tentar exemplificar aqui. Um patriotismo quando a bandeira do Brasil ela é erguida, o hino nacional é tocado, quem sabe cantamos, ou alguns cantam o hino com lágrimas nos olhos, mas um sentimento que nada tem a ver com uma honestidade patriótica quando fala-se em pagar o quê? O imposto de renda. É uma inversão de valores.
A emoção é quando sentimos pena das pessoas, lamentamos a dor e o sofrimento no mundo, que assola o mundo, mas depois de experimentar, quem sabe, alguns impulsos ali de piedade, derramando, quem sabe, lágrimas de tristeza, sentindo, ou quem sabe, destinando alguma verba, algum valor para alguma entidade carente, uma campanha de caridade, achamos que já concluímos a nossa capacidade de cuidar das pessoas. E aí então voltamos para as nossas casas, voltamos, quem sabe, para os nossos trabalhos, sem sequer saber o nome daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Estamos invertendo os valores, não estamos agindo com compaixão, estamos agindo apenas, quem sabe, no calor de uma emoção. Estamos sendo tomados por uma emoção e não com compaixão. Que possamos ser menos emotivos e mais compassivos. Mas quando paramos e vemos todas essas manifestações de generosidades através da vida de Davi, nós notamos que ele somente antecedeu aquele que deve ser o nosso modelo por excelência. Davi apenas antecede aquele que deve ser o nosso maior exemplo de excelência. Davi, ele manifestou a generosidade através do cuidado. Cuidado esse manifestado na vida daquele egípcio, sem saber que aquele homem poderia ainda ajudar ele e os seus soldados. Ajudar Davi naquela situação a qual eles estavam passando. Davi manifestou generosidade através do cuidado. Davi também manifestou generosidade através da graça. Graça, um favor imerecido. Pois, humanamente falando, aqueles 200 homens, eles não mereciam aquela recompensa. Humanamente falando, vamos ser bem sinceros aqui. Mas Davi foi gracioso. Davi lutou por aqueles homens, pela causa daqueles homens. Tudo isso porque ele entendeu que Deus agiu graciosamente na sua vida. E também ele precisaria agir com graça na vida daqueles homens. Davi manifestou a generosidade através da compaixão. Compaixão, mais do que emoção, Davi se coloca no lugar do outro. Não é apenas um impulso, mas Davi ele se coloca no lugar daquele egípcio. Por quê? Porque Davi aprendeu com aquele que pode trazer para nós, que é a nossa inspiração, que é o nosso exemplo maior de generosidade, de honestidade, de bondade. Por quê? Porque Jesus manifestou a generosidade através do cuidado. Mateus 11, do 28 ao 30, nos diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso, o texto diz. Ou seja, Deus, ele cuidou, Ele cuida e Ele cuidará de você. Deus, Ele cuidou, Ele cuida, Ele cuidará de nós. Ele cuidou, Ele cuida, Ele cuidará do seu povo. Davi aprendeu isso, porque Jesus, Ele manifestou a generosidade através da graça. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. É algo somente pela graça. É somente pela graça que eu e você podemos desfrutar dessa vida. Pense comigo, você cometeu um crime muito grave, e você foi a julgamento. E por certo você será condenado, e você foi condenado.
Mas no exato momento que está indo para pagar a sua condenação, alguém então diz: você não precisa mais pagar. Alguém já pagou no seu lugar. Você não precisa mais pagar. Alguém morreu no seu lugar para que você tivesse vida, e vida em abundância. Foi isso exatamente que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Enquanto nós deveríamos pagar os nossos pecados, as nossas mazelas, Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Jesus derramou um sangue limpo, inocente, para nos purificar, para nos limpar dos nossos erros. Jesus manifestou generosidade e manifestou a generosidade através da graça. Mas também nós podemos aprender que Jesus manifestou generosidade através da compaixão. 2 Coríntios 1, verso 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Isso não é apenas uma questão de emoção, isso é compaixão. É dar o que recebemos de Deus, é nos colocar no lugar do próximo, no lugar do outro. Jesus fez isso. Ele se colocou no nosso lugar na cruz. E as Escrituras estão recheadas de exemplos. A Bíblia mostra isso para nós. Nós podemos ver Jesus fazendo isso o tempo todo. Com a mulher adúltera e tantos outros exemplos. A vida não para, queridos. A vida não para. Vimos que nós precisamos superar desertos, investir no mais importante, precisamos ser generosos. Então que, mesmo no momento ao qual nós estamos passando, momentos difíceis, nós não venhamos a nos esquecer que a generosidade também faz parte do Evangelho de Jesus. Ele foi um exemplo de generosidade. Que nós também possamos ser. Eu quero dar um exemplo aqui muito simples que eu vi hoje, quando eu estava vindo para cá. Parando no sinal, tinha uma pessoa vendendo flor. Uma rosa. Um botão de uma rosa. E essa pessoa estava vendendo e estava um sol, muito calor. E o exemplo que eu quero dar é muito simples, mas que fez uma diferença quando eu vi. Uma pessoa, ela não quis comprar aquela flor, mas aquela moça que estava vendendo, ela estava próxima de um posto de gasolina. E a pessoa, eu escutei ela falando assim: eu não vou comprar essa flor de você, mas eu estou vendo que você está passando calor e tal, a situação era de muito calor. Eu não vou comprar essa flor de você, mas eu vou até ali o posto de gasolina e vou comprar uma água para você. Vou comprar uma água para que você possa se refrescar. Essa pessoa agiu com compaixão. Essa pessoa agiu com generosidade. Que possamos aprender com Jesus, que manifesta de generosidade através do cuidado, que manifesta de generosidade através da graça e da compaixão. Que possamos ter uma semana que, diante dos desafios, possamos agir assim, que possamos nos impulsionar a, da mesma forma que estamos recebendo, possamos também doar, possamos também ter empatia para com o próximo. Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa semana na presença de Jesus.
Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria a cada dia me parecer contigo, seria tão bom, tão bom. Grupo Ático Bikers. Olá, pessoal! É com muito carinho que o Ático Kids está disponibilizando um material para as nossas crianças pequenas todos os finais de semana, lá no nosso canal no YouTube. Acesse atico.org.br/kids e tenha um tempo especial com sua família para aprender mais sobre Jesus. Qualquer dúvida ou sugestão, fale conosco.
você uma promessa de Deus que tem falado muito ao meu coração. Se encontra em Isaías capítulo 40, verso 28. Diz assim: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que bom que você esteve conosco nesta celebração. Quero louvar a Deus pela sua vida e pedir que você continue sendo alcançado pela graça de Deus e que cada dia você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus, viver uma vida abundante com Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos mais um dia, te louvamos pela tua companhia. Queremos, ó Deus, te bendizer por todos aqueles que estiveram conosco, quer aqui de Curitiba, quer de fora, onde estiverem, que eles tenham sido enriquecidos da tua graça e que eles possam estar crescendo no conhecimento da tua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, nos acompanhe, nos guarde sempre. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E que a graça de Deus, nosso bendito Pai, o amor revelado em Cristo Jesus, nosso Salvador, a comunhão, o ensino e as consolações do Espírito Santo, seja convosco permaneça, hoje e para sempre. Amém. Amém. Uma boa semana e que Deus abençoe você. Vamos aproveitar e ficar mais um pouquinho juntos. Convido você para que aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela, para que possamos, através desse QR Code, irmos para uma sala virtual, bater um papo, dar risada, compartilhar, quem sabe, situações que aconteceram durante a semana, colocar ali, quem sabe, situações que passaremos durante a nossa caminhada, o que teremos pela frente para fazer, que possamos, acima de tudo, ter um tempo de confraternização na presença do nosso Deus. Você é o nosso convidado para ficar mais um pouco conosco. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.